Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 1, no versículo 6. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, ou são muitos, e mais poderosos do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Agora vai para o versículo 15. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Sifrá e Puá. Diga Sifrá e Puá. E disse: quando ajudardes a dar à luz às hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, diga temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas. Diga eu sou vivo. Se for menina, diga eu sou viva. E já tem dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Ele lhes estabeleceu casas. Assente-se no seu lugar, dando glória a Deus. Vamos lembrar e resumir o que a gente acabou de ler nessa manhã. Nós lemos que José e toda a sua geração havia falecido. Depois disso, um novo faraó foi instituído por líder do Egito, ou por governador do Egito. Mas mesmo assim, os filhos de Israel continuavam a crescer, continuavam a frutificar e continuavam a fazer aquilo que o Senhor os ordenara a fazer. Aqui no começo dessa mensagem, dessa manhã, nós já podemos perceber que o que nos faz fortes não é a geração, não é Abraão. O que faz a geração forte não é Isaac. O que faz a geração forte não é Jacó, e nem tampouco era José. Mas quem nos faz frutificar na presença do Senhor, quem nos faz crescer na presença do Senhor, quem nos faz ser forte na presença do Senhor, é o próprio Deus de Israel. Aleluia! Você não precisa pensar na tua geração passada para crescer na presença de Deus. Ah, o meu pai não fez, ah, minha mãe não fez, mas quem te faz frutificar é o Deus de Israel. Adamancho quer mandar a súbia. Ah, mas alguém não acredita em mim. Como eu posso ser uma mulher forte? Como eu posso ser um homem forte? A palavra do Senhor já nos diz: quem te faz forte é o Deus de Israel. Mas como eu vou crescer? Mas como eu vou evoluir? Se os meus passados me disseram palavras de maldição, mas como eu vou sair dessa situação? Mas como eu vou sair desse calabouço se não há quem acredite em mim? A palavra do Senhor já diz: José era morto e nenhum da sua geração estava lá, mas ainda assim, os filhos de Israel cresciam, frutificavam e eram fortes na presença de Deus. O novo faraó aqui simboliza o inimigo de nossa alma. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o novo faraó então lança um edito maligno. No versículo 16 ele diz: quando ajudardes a dar à luz às hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for menino, mate. Se for menina, deixa viver.
O novo rei queria aqui acabar com a procriação do povo hebreu dentro do Egito. Porque até o inimigo sabe que o povo de Deus é um povo perigoso. Uma vez eu trabalhava num banco lá no Espírito Santo. Eu trabalhei muito tempo no Banco Real, antigamente. Antes de virar Santander. Estou antiga, não estou? Misericórdia. E eu me lembro que nós trabalhávamos ali com os gerentes. E uma vez passou a irmã que limpava. Ela fazia café, ela limpava a agência. E aí uma das gerentes falou bem assim, ó, perigosa. E eu falei assim, quem? A irmã? Ela falou, minha filha, esse povo crente chega limpando. Daqui uns dias está sentado na gerência. Até o diabo sabe que você é perigoso na presença de Deus. Nós não somos tão inofensivos assim, igreja. E o novo faraó aqui sabia disso. Então ele pensou assim, eu vou agir sabiamente com esse povo. Vou parar a procriação. Parando a procriação, parando o nascimento dos meninos, então eu impeço que esse povo cresça, que o povo hebreu cresça, a fim de que eles não venham se preparar numa guerra contra nós mesmos. Mas Deus hoje está desfazendo os decretos de Satanás na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. Hoje é amanhã que Deus está dizendo, eu mudo o decreto que foi feito a seu respeito. Eu mudo a Está entendendo o que Deus está fazendo nessa manhã? É algo simples, mas é algo notório na minha e na tua vida. Ele é o Deus que muda o decreto de Satanás. Ele é o Deus que muda o edito do diabo. Ele é o Deus que transforma a maldição em bênção. Ele é o Deus que traz alegria no lugar da tristeza. Ele é o Deus que manda a angústia embora. Ele é o Deus que transforma a aflição. Ele é o Deus que dá que pega o coração que chegou triste na consagração e leva para depois do culto pregar as boas novas do Evangelho. E aí eu fiquei, enquanto eu escrevi essa mensagem eu ministrei ela no ano de 2016. E eu fui reescrever ela como o Senhor colocou no meu coração. E eu fiquei pensando, por que o rei decidiu usar as parteiras? Para algo tão maligno? Usar quem cuida do nascimento? O novo faraó tinha acesso a quem ele quisesse dentro do Egito. Afinal de contas, era o líder daquela nação. Mas por que o novo rei decide usar as parteiras para o seu desígnio maligno? Ele sabia que as parteiras Sifrá e Puá, que era uma mãe e uma filha. Eu quero aqui abrir um parênteses nessa manhã. Diga comigo, Sifrá era a mãe e Puá era a filha. A mensagem dessa manhã, eu sei que hoje é consagração das irmãs. E durante muito tempo acreditou-se que em evento das irmãs, só as irmãs acima de X idade deveriam estar, abaixo de X idade não precisa. Mas perceba aqui que Faraó não fez diferença se era mãe ou se era filha, se tinha 70 ou se tinha 15. O inimigo não faz diferença da idade para usar na mandaraçúpia. Mas nessa manhã há um Deus que também não faz acepção de ninguém para levantar. Ele está dizendo assim como o inimigo quer botar decreto na juventude, quer botar decreto no ciclo de oração, eu também sou Deus que me levanto e eu cuido na mão. Eu cuido das irmãs, eu cuido das meninas. Ele cuida. O rei queria usar as parteiras porque ele sabia que elas tinham acesso a uma parte emocional importante das mulheres hebreias. As parteiras tinham acesso à confiança.
Pensa, uma mulher está gestante. Se ela para na frente de uma parteira para auxílio para ter o filho, ela precisa confiar naquela parteira. E o novo faraó sabia disso. Vamos usar as parteiras porque elas têm acesso à confiança das mulheres. Vamos usar as parteiras porque elas têm acesso à dor das mulheres hebreias. Vamos usar as parteiras porque elas têm acesso ao momento de fragilidade das mulheres. E eu fiquei pensando nisso. O que nós temos feito com o acesso que o Senhor tem nos dado. Depois que eu entrei na psicologia, eu fui perceber o quão importante é ter acesso às emoções de uma pessoa. E nós, mulheres, costumamos conversar muito entre nós. O que você tem feito com acesso às emoções da sua irmã? Como você tem agido diante do acesso à dor que você tem da outra? Esses dias mesmo, mas a irmã Marta ali, faz assim, Marta. Nós ficamos lá no apartamento conversando até quase 3 horas da manhã. E eu fiquei pensando o que nós fazemos com o acesso que o Senhor tem nos dado. Quando o Senhor te dá acesso às emoções de uma irmã, falando para as mulheres, quando o Senhor te der acesso à dor da irmã, não é para que você venha espalhar a dor para alguém, não. O Senhor está te levantando como uma parteira nessa manhã, e Ele está dizendo assim: cuide do acesso que eu estou te dando, cuide do acesso que eu estou te dando, porque Ele está te dando uma oportunidade de plantio na presença dEle. Ele está te dando uma oportunidade de plantar no reino, é uma oportunidade de plantar no coração de alguém, é uma oportunidade de receber uma semente em teu coração, porque acredite, quem tem dor também ministra, quem tem dor também tem palavra. Quem está em sofrimento também tem algo a te dizer. Aleluia! Prepare a terra do seu coração. Nessa manhã de consagração, eu quis trazer uma simbologia feminina da palavra de Deus, acreditando que nós representamos as parteiras no mundo espiritual e também temos acesso à confiança, à dor e aos momentos de fragilidade das pessoas. E é por isso que muitas vezes o inimigo tenta nos usar para obter sucesso em seus desígnios. Mas nós estamos aqui como parteiras. Nós estamos aqui como povo de Israel nesse lugar. E o inimigo não vai ter acesso às nossas habilidades. O inimigo não vai conseguir usar as suas habilidades para fazer aquilo que ele designa fazer. Você pode pensar assim: mas isso não acontece muitas vezes. Perceba o que aconteceu em Adão e Eva. O inimigo sabia que Eva tinha um poder de influência alto. O diabo sabe que nós mulheres temos o poder de influenciar a nossa casa. Nós temos a habilidade de influenciar nossos maridos. Nós temos a habilidade de conversa, a habilidade da oratória, a habilidade de acessar emoções. E às vezes o inimigo quer usar isso. Mas nessa manhã eu venho te dizer que assim como o Senhor disse que da semente nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, assim nós vamos fazer. É certo que Eva usou a habilidade para o caminho errado na presença de Deus, mas também é certo que o mesmo Deus levantou da mesma geração de Eva, mulheres que vão pisar na cabeça da serpente, mulheres que vão dizer ao diabo: aqui não, aqui as minhas habilidades são usadas na obra de Deus, aqui não, aqui não. No livro de Ezequiel, no capítulo 16, versículo 4, se puder coloque para mim ali. Deus narra o que acontece com uma igreja infiel no nascimento. E é interessante que essa narrativa é tipificada com os processos
de uma parteira. Por isso eu quis trazer essa mensagem essa manhã. A palavra do Senhor diz assim: veja o que acontece com uma igreja que não se desenvolve. Quando eu digo igreja, eu digo eu, você. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Ou seja, para sermos uma igreja, noiva do Cordeiro, saudável na presença do noivo, nós precisamos passar por algumas etapas na presença do Senhor. Nessa manhã eu vim te encorajar a não correr do processo. Não fuja do processo porque ele te desenvolve. Não fuja do processo porque ele te faz frutificar. Não fuja do processo porque ele te faz crescer na presença de Deus. A primeira etapa do processo aqui, tipificada no livro de Ezequiel, diz assim, ó: cortar o umbigo. Diga comigo, é preciso cortar o cordão umbilical. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: esforça-te e tem bom ânimo. Ah, pastor, mas eu já não estou entendendo nada. A criança no ventre da mãe, ela não precisa se esforçar. O que a mãe come, a criança come. Aonde a mãe vai, a criança vai. E muitas de nós dizem assim: quando está na minha barriga está bom. Depois que sai que é um negócio. Mas o livro de Ezequiel vai dizer assim, olha, sabe por que uma igreja não está se desenvolvendo? Porque não lhe foi cortado o umbigo. O Senhor nessa manhã está dizendo, é hora de você começar a se alimentar sozinho. Está na hora de cortar o lugar que passa o alimento com facilidade. Outrora alguém chegava até você com a palavra de Deus. Outrora alguém tinha que ir na tua casa te chamar para ir no culto. Outrora alguém tinha que te convidar para ir no ensaio das irmãs. Outrora alguém tem que te ligar para te acordar para vir para a consagração. Mas Deus está dizendo nessa manhã, corta o cordão umbilical. Está na hora de você se esforçar. Está na hora de você cortar esse negócio. Está na mandorá ser que eu mandar a saio. E na mancho comandar a súbia. A primeira coisa que a criança faz depois que corta o cordão, ela começa a chorar. Ela começa a olhar, porque ela está entendendo, é momento agora que eu preciso fazer, é momento agora que eu preciso chorar, eu quero mandar a súbia para conquistar o que eu quero. Meu Deus, a súbia. Para se desenvolver na presença de Deus, você vai ter que cortar o cordão. Interessante que ao mesmo tempo que a gente entende que isso é para nós, às vezes também temos que ensinar alguém. Lá perto da minha casa, há muitos anos atrás, em 2010, tem muitos anos, eu me lembro que eu passava na frente de uma loja para ir para o ensaio das irmãs, era na sexta-feira antigamente lá, e eu ia, não faltava um. Quem já entendeu? Eu moro lá não sei aonde. Minha vontade é de vir para o ensaio. Tem gente que mora aqui e não vem. Se esforça. Eu me lembro que eu passava na frente da loja. E tinha uma irmã que falava assim, ó, ora por mim lá, hein? Toda sexta-feira. E eu falava com ela assim, amém, vou orar. Toda sexta-feira, isso aconteceu na base de uns 6 meses. E eu passava e ela estava na frente da loja, parada. Já estava no final do expediente. E ela falava assim, não esquece de mim não, ora para mim lá. Até o dia que eu pensei assim, hoje eu vou cortar o cordão umbilical dela. O dia que ela falou comigo assim, ora por mim lá, eu falei com ela, hoje você vai comigo.
Ela falou assim, ué, mas vou fazer o que lá? Não vamos orar. Hoje eu vou te levar comigo para a oração. Mas hoje no ensaio das irmãs é ensaio, mas eu vou colocar as irmãs para orar antes do ensaio. Nós vamos orar meia hora hoje. É hoje que o teu milagre chega. Se esse milagre não chegou até agora, é porque está na hora de você cortar o cordão umbilical. Está na hora de você entender que Ele quer falar é com você, que Ele quer ouvir é você, que Ele quer que você dobre o joelho. Isso já tem muito tempo. Esses dias eu passei na rua e eu vi ela. E eu virei para ela e falei bem assim, e aí, irmã, como é que você está? Ela falou, estou liderando a cozinha lá na igreja. Agora eu que lidero as irmãs da cozinha. Ela lidera um batalhão de 15 mulheres, porque Jesus é fiel. Em tamanto e assaio. Tu não está fazendo mal para o bebê. Quando você corta o cordão, você está dizendo para ele, você está vivo, você está vivo, você está vivo, você está vivo na presença de Deus. Em Ezequiel vai dizer assim, olha, não te foi cortado o umbigo, e você também não foi lavado com água. Diga água. Depois que a parteira recebe o bebê, ela corta o umbigo, e a segunda coisa que ela precisava fazer era lavar o neném com água. Efésios 5:26 diz assim, olha, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Quer se desenvolver na presença de Deus? Vai ter que ter água. Ah, mas eu queria tanto pregar, precisa de água. Ah, mas eu precisava cantar, precisa de água. Ah, mas o meu marido ainda não veio para Jesus, lava com água. Ah, mas o meu filho não levantou a mão, joga água que aceita. Ah, mas a minha família não quer vir para a igreja, joga água que purifica. Mas eu preciso sair do pecado, joga água. Mas eu preciso me levantar, joga água. A palavra purifica. Na mandara suque mandaiaça. Interessante que enquanto a parteira está lavando a criança com água, até mesmo no hospital eles fazem isso hoje ainda, dão o primeiro banho. Ali as enfermeiras ou as parteiras, elas estão tirando da criança o que está na criança, mas não é da criança. Toda vez que você entende que a palavra tira o que está em você, mas não era para estar em você, você então entende que precisa ler de manhã, precisa ler de tarde, precisa ler de noite, precisa levantar de madrugada, precisa entrar, precisa aprofundar, precisa ler de novo. Ah, mas eu vou na EBD, vai, mas precisa ler em casa. Tem gente que só lê a Bíblia quando o culto começa. Esses dias eu falei com a Débora, Débora, você está lendo a Bíblia? Ela me disse, mãe, eu comecei a ler agora, eu sou uma criança. Eu falei para ela, mas você está olhando a sua Bíblia? Ela me disse assim, quando o pastor Fábio vai ler, eu leio também. Falei, olha aí. Falei, olha os vasos desligados. Porque às vezes, irmãos, a gente passa um dia tão, tão atribulado. É tanto serviço. E não se engane não, irmão, eu também vivo a mesma realidade. Você levanta de manhã, tem uma pilha de vasilha para lavar, você não sabe se você lava vasilha, você faz seu cabelo. Quando você acaba de lavar a vasilha, num piscar de olhos, parece até um Instagram. A vasilha está lá de novo. E se você for dar confiança para essa terra, você não vai meditar na palavra de Deus. Diga para a terra assim, eu não sou daqui, naramanto resta. Eu não sou daqui, eu sou de lá. Para tudo e vai meditar na palavra. Quer um conselho? Medita antes de todo mundo acordar. E depois todo mundo dormir, você medita de novo.
Ah, mas eu vou dormir que hora? Jesus te sustenta. Vai por mim que Jesus sustenta. Porque a sujeira que está na criança, ela está na criança, mas ela não é da criança. Sabe o que eu estou querendo te dizer? O pecado que está em nós, ele está em nós, mas ele não é nosso. É a palavra que vai tirando, é a palavra que vai tirando. Irmão, não tem conversa, não tem conselho, não tem terapia que tira o pecado. Quem tira o pecado é a palavra. Quem tira o pecado é a palavra. Aí Ezequiel vai dizer assim, olha, não foi cortado o umbigo, não foi lavado com água, não foi esfregado com sal. Eu não sou muito de tratar a pele, devia, mas não sou muito. Esses dias a irmã que vem de Mary Kay para mim foi lá em casa. E a única coisa que eu compro da Mary Kay é a base, tá? Não se iluda não, que eu não compro tudo. Eu falei com ela assim, eu vou querer só a base. Ela falou assim, pastora, mas você tem que comprar uns creme. Falei, por quê? Você está achando que está com algum problema no meu rosto? Ela falou, não. Ela falou, você precisa comprar um esfoliante. Precisa comprar um gel esfoliante. Falei, gel esfoliante? Ela falou, porque faz uma limpeza. Eu falei, não, mas eu limpo meu rosto. Eu falei, não, sempre limpo. Ela falou, essa limpa com o quê? O sabonete. Ela falou, pastora, você usa sabonete normal no rosto? Eu falei, eu uso. Por que não pode usar, não? Ela falou assim, não, o ideal é que você compre um esfoliante para fazer uma limpeza mais profunda. Interessante que aquele gel esfoliante, ele tem uns gruminhos, né? Não tem? Parece uma areia. E o sal faz o mesmo efeito. Às vezes nós estamos passando por alguma coisa e a gente pensa assim, olha, por que eu estou passando isso de novo? Perceba que a palavra do Senhor vai falar, esfregar com sal. Tem alguma irmã aqui que está sem máquina de lavar? Tem alguma? Tamo junto. Deus é fiel na nossa vida e a máquina vai chegar. Você quer pegar processo de esfregar? Pega a roupa. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado e vai para o outro. Está muito sujo, esfrega mais. Tem muito pecado, esfrega mais forte. O processo de repetição com o sal trazia limpeza profunda naquela criança. Sabe por que às vezes você está passando a mesma coisa? É Deus que está esfregando a tua realidade. Porque Ele está dizendo assim, vai ser profundo o que eu vou fazer. Então eu vou esfoliar com sal e vou esfregar. Jesus está esfregando. Eu não vou repetir isso mais para esse menino. Deus está dizendo, esfrega. Quer ver limpo? Quer ver a tua casa limpa na presença de Deus? Então vai ter que pegar o sal e esfregar. Vai ter que ter paciência. Vai ter que botar força. Se não se esforçar, não tem resultado. Está entendendo por que eu fiquei sem máquina? Enquanto eu estou sem máquina, eu estou meditando na palavra do Senhor Jesus. Eu estou orando até mais, irmão. Irmão, quando eu estou no tanque, aquela pilha para lavar, eu lavo. Eu vou setorizando para poder lavar. Interessante que quando eu estou lavando vasilha é o momento que eu mais oro. A hora que a gente está lavando, você já percebeu isso? Sabe o que Jesus faz? Dobra a sua vasilha para você orar mais. Porque Ele tem interesse de se relacionar conosco. Ele tem interesse nesse diálogo. Se você só vai dialogar na vasilha, se prepara, porque ela vai dobrar na tua casa. Agora, se você começar a entender o segredo, tu vai começar a separar o momento para isso. Mandou na mão de Jorge.
Quer um momento na palavra que Jesus esfregou com sal? João 21:15. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, filho de João, você me ama realmente, mais do que a estes? E ele disse, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão Pedro, filho de João, você realmente me ama? E ele disse, sim, Jesus, te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Sabe o que é isso? Processo de repetição. A única forma do ser humano aprender, segundo a ciência, ou talvez a forma mais eficaz de aprendizado, está no processo de repetição. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Diga 3. Quantas vezes Jesus repetiu se ele o ama? Jesus estava ensinando Pedro na mesma proporção que ele nega. Talvez a gente encare isso como uma punição, mas na verdade é Jesus ensinando. Enquanto você diz eu não conheço Ele, era para dizer que me ama. Enquanto você diz eu não quero ir para a igreja, é para dizer que me ama. Enquanto você diz eu não quero me levantar, é para dizer que me ama. Jesus esfrega com sal, porque o que Ele tem que fazer é profundo. Jesus esfrega com sal, porque Ele quer que você tenha um processo de aprendizado e desenvolvimento na presença dEle. Jesus esfrega com sal, porque Ele está dizendo, eu não quero que você seja uma igreja infiel na minha presença. Eu vou cortar o umbigo, tu vai ter que se alimentar, eu vou te lavar com água e vou tirar o que não é seu, eu vou esfregar, eu vou tchau, mas tu vai ter uma profundidade comigo. Eu darei mancho resto. No final, que as parteiras faziam todo esse processo com o bebê que nascia, elas pegavam o bebê e faziam um processo chamado processo de mumificação do bebê. Esquisito. Mas nada mais era do que pegar o bebê e enrolar ele em faixas. E eu fiquei pensando, enrolar o bebê em faixa? Hoje em dia a gente põe uma mantinha fininha, né? Depois que eu li isso, a Débora já estava mais crescidinha quando eu fui entender esse processo. Enrolar o bebê em faixas corrigia a postura da criança. A criança ficava com uma espécie de prumo. Tem hora que Deus está te enrolando em faixas. Quando você enrola alguma coisa, enrola alguma pessoa, a primeira coisa que a pessoa sente é um aperto. E a gente pensa assim, por que eu passo tanto aperto? Jesus está corrigindo a sua postura e você não está entendendo. Jesus está falando assim, eu vou te colocar num prumo na minha presença. Porque para ser uma igreja desenvolvida, uma igreja fiel na presença do Senhor, tu tem que ter postura diante da... Um povo que não tem postura, escuta qualquer coisa, vai em qualquer lugar, veste qualquer coisa, vai começar a ser enfaixado pelo Deus de Israel, porque Ele é o Deus que exige uma postura da noiva do Cordeiro. Noiva do Cordeiro tem que ter postura diante do noivo. Ele não quer uma noiva sem postura. Aí quando a gente vai discipular alguém, quando a gente recebe alguém para ajudar a caminhar na presença de Deus, quem são esses alguém? São aquelas pessoas que te admiram. Você vai logo saber quem são essas pessoas que você precisa ajudar, porque elas normalmente admiram sua vida. Elas admiram o seu ministério. Sabe aquelas pessoas que viram para você e falam, como eu queria que Deus me usasse igual Deus usa você. Se prepara, porque essas pessoas precisam de você. Aquelas parteiras enfaixavam os bebês porque elas sabiam, eu estou aqui hoje, mas amanhã eu não estou mais. E quem vai segurar essa criança não pode tirar a postura dela.
Eu vim te dizer nessa manhã, comece a enfaixar os seus filhos. Comece a enfaixar a tua geração na presença de Deus. Porque hoje eles estão com a gente, mas amanhã outra pessoa vai pegar. Como é que você está deixando a tua geração na presença do Senhor? Como seus filhos estão entendendo o que é ser crente na presença de Deus? Será que os nossos filhos estão entendendo que ser crente é um fardo? Será que os nossos filhos, a nossa família, está entendendo que a minha mãe está triste porque ela é crente? A minha mãe é angustiada porque ela é crente. A minha mãe só fica com o semblante fechado porque ela é crente. Na mandara súbia, a tua geração está entendendo: eu quero ir para o céu dos meus pais, eu quero ir para o céu da minha mãe, eu quero ir para o céu do meu Nacho. Eu quero aceitar Jesus, porque a minha família está me mostrando que a postura é diferente. Às vezes a gente é líder, né? E aqui eu caminho para o final da mensagem. Muitos de nós somos líderes. E o Senhor falava ao meu coração: enfaixe os liderados. Corrija a postura dos liderados, os seus liderados. Talvez você tenha um GV. E eu vejo as fotos, infelizmente não posso estar ainda. E eu vejo as fotos de tantos grupos reunidos. Enfaixe o seu grupo. Corrija a postura do seu grupo, porque precisa ir com você para o céu. Você precisa levar aqueles que estão com você junto com você. Não desista de ninguém, igreja. Nem daqueles mais difíceis. Ah, mas eu não vou liderar fulano não consigo enfaixar, porque ele é muito rico, ele é milionário e eu sou simples. Entenda uma coisa. O potencial do bebê não é maior do que a autoridade de quem cuida dele. O potencial daquela criança não era maior do que a autoridade que as parteiras tinham naquele ambiente. Você tem autoridade independente do potencial de quem você cuida. Se o Senhor te deu para cuidar, porque a autoridade é maior do que o potencial. Ah, mas o meu filho é muito importante. O meu filho se tornou médico. A tua autoridade ainda é maior do que o potencial. Ah, mas a minha eu não consigo, porque alguém é mais bonito, porque alguém é mais assim. A tua autoridade é maior do que o potencial. A autoridade de quem cuida é maior do que o potencial de quem é cuidado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Levante-se no seu lugar em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer ao final que Deus deu casas para as parteiras, porque elas não tinham casas, elas não tinham lar, elas não tinham seus lares ainda. Aqui eu entendo que mulheres que têm postura diante do Senhor, mulheres que não se sujeitam à voz de Satanás, o próprio Deus cuida da nossa casa. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã e entendesse que enganosa é a beleza, vã é a formosura, mas a mulher que teme é o Senhor. Não é a mulher que tem medo da luta. Não é a mulher que tem medo de acordar cedo e dormir tarde. É a mulher que teme ao Senhor. Essa será louvada, assim diz a palavra de Deus. Se você quer ser honrada, se você quer ser honrada na sua família, honrada no seu ministério, honrado na sua igreja, entenda que é o temor ao Senhor que vai trazer isso, irmão. É o temor ao Senhor que muda a nossa realidade. Não negue o seu chamado na presença de Deus, seja parteira. Para de ser babá da outra, você é parteira, você não é babá de ninguém. Ajude alguém a nascer.
Queria que as irmãs dessem as mãos, pode? Os irmãos também, se puder nos ajudar em oração. Ore pelas mulheres, irmãos. Se tiver com a sua companheira aí, ore por ela. Como nós precisamos de oração, irmãs. Normalmente a gente ora por todo mundo. E a gente é organizado na intercessão. Perceba como as mulheres são organizadas. A gente faz caixinha, a gente faz caderno para anotar o nome dos outros, lista no WhatsApp para anotar o nome. Mas eu quero nessa manhã te convidar a orar por você mesma. Como está a sua postura diante do Senhor? Como está o seu coração nessa manhã? O Senhor está limpando os corações nessa manhã. O Senhor está limpando as manchas do passado nessa manhã. O Senhor é poderoso para isso. Senhor, nessa manhã nós queremos nos colocar, Senhor, em uma nova postura na Tua presença. Que possamos ser mulheres que temem ao Senhor, mulheres que amam de verdade, que usam as habilidades na obra de Deus. Que as nossas habilidades não venham ser ferramenta nas mãos da serpente. Que os nossos talentos não sejam ferramentas nas mãos de Satanás. Nos ajude, Senhor, a ser mulheres que frutificam na Tua presença. Nos ajude a ser mulheres que crescem na Tua presença. Nós não queremos correr do processo. Toma os nossos maridos, Senhor, nas Tuas mãos, os pastores. Encha, Senhor, o nosso espírito com a Tua glória nesse lugar. Que possamos ser mulheres cheias do Teu Espírito Santo, ligadas, conectadas com o Cordeiro nessa manhã. Porque nós queremos lutar as nossas guerras de forma diferente. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus aí. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam, amém.